Meu boa tarde a todos. Primeiro, eu queria registrar o prazer de poder estar aqui trazendo uma modesta contribuição do acervo da Assembleia para essa grande empreitada nacional que é a Comissão da Verdade. E, de fato, é um prazer muito particular poder estar aqui. Eu quero começar a minha intervenção dividindo com vocês uma frustração que eu e os colegas do acervo tivemos ao nos debruçarmos sobre a nossa documentação, tentando achar e identificar documentos que pudessem contribuir no sentido mais absoluto da busca da verdade que a comissão que se propõe, que é de esclarecer aqueles fatos concretos. Nesse sentido, embora tenhamos revirado a nossa documentação, nós não encontramos nada, até pela própria natureza do nosso acervo, do acervo de um legislativo. Porém, a busca da verdade que estamos empenhados é uma busca mais ampla, é uma busca de conhecer como foi o Brasil durante o período militar, como aquela ditadura funcionou, os seus detalhes, as suas particularidades, as suas especificidades. E, nesse sentido, eu posso assegurar a vocês que o acervo da Assembleia é muito rico, é mais rico do que inicialmente vocês podem imaginar, e eu vou ter oportunidade de demonstrar isso. A primeira questão que eu quero destacar é que a ditadura brasileira, de certa forma, de 64, ela foi inovadora. Ela foi inovadora porque, ao contrário do que é tradicional, e da anterior, particularmente a de Vargas, ela não dissolveu as instituições liberais democráticas. Ao contrário, ela as preservou, num primeiro momento, em busca de legitimidade. Sabemos que havia uma preocupação em dar aquele golpe militar civil uma legitimidade, e, nesse sentido, eles preservaram as instituições. Porém, foram cerceando progressivamente todas as liberdades democráticas. E as instituições foram, em todos os seus fundamentos, alteradas e modificadas para assegurar a legitimidade e assegurar a vontade dos ditadores de plantão. Não é? E, assim, nesse primeiro slide, eu logo trago a questão constitucional. A partir da Constituição de 47, ela foi preservada, porém, lembro vocês que o AI-1, no seu preâmbulo, invocou para si a soberania. É muito marcante que, já na sua introdução, ele diz que a soberania é, entre aspas, da revolução. Então, isso marca o início do nosso período ditatorial. Na sequência, nós tivemos duas alterações constitucionais importantes, uma em 67 e uma em 69. No que se refere ao Estado de São Paulo, a Assembleia tem essa história detalhadamente documentada lá. Vocês podem encontrar todo o processo de alteração da Constituição de 67, que durou um mês. Chegou um processo vindo do Executivo, e um mês depois ele estava aprovado, com várias mudanças, mas nenhuma mudança substancial, significativa. Já a Constituição que aparece no canto, a Constituição de 69, ela foi baseada no AI-5. E, com base no AI-5, ela foi de iniciativa do Executivo. Não é? Então, não teve a participação dos deputados. Então, essa é a primeira marca de manipulação da Assembleia, enquanto poder legislativo, que foi de origem constitucional. E nós só tivemos a volta em 89. O quadro só se completa em 89. Vejam que eu coloco a data de 89, não 85, quando os militares saíram, porque a ordem constitucional voltou somente em 89. Não é? Bom, a Assembleia foi manipulada de diversas maneiras, não é? E uma delas que eu estou chamando a atenção aqui nesse slide é para aquele elemento fundamental no exercício do mandato, que é a imunidade. Não é? E os deputados gozavam da imunidade da Constituição de 47,
Na de 67 não houve alteração, mas a de 69 já alterou explicitamente, dizendo que os deputados não poderiam incorrer no que eles chamavam crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Não é? Então, a partir daí, os deputados poderiam ter seus mandatos cassados com base na Lei de Segurança Nacional. Mas, curiosamente, não usaram esse expediente. Não é? Bom, chama a atenção que, se a princípio a ditadura não dissolveu as instituições, no caso particular da Assembleia, depois de 69, no dia 8 de fevereiro de 69, a Assembleia foi fechada e permaneceu fechada até meados de 70. Tá certo? Ela ficou quase 1 ano e meio fechada, não é? E isso é uma característica que muitas vezes se esquece, não é? Por outro lado, as cassações aqui também seguiram em número expressivo. Opa, estou apanhando aqui. Opa, passou. Consegui. Tá certo. Curiosamente, depois do AI-5, teve uma série de cassações no começo de 70. Ali por março de 70, cassaram vários deputados. E, no total, esse número não é preciso, mas são em torno de 19 deputados que foram cassados depois de 64. Faço um parênteses, que alguns deles não foram por motivações políticas. Teve um problema grande na Assembleia, na obra da Assembleia, e alguns foram cassados por corrupção. Mas a grande maioria desses 19... a grande maioria desses deputados foram cassados mesmo por motivações políticas. A maior parte deles eram do PTB, não é? Foram cassados pelo PTB. Um outro exemplo de cerceamento da Assembleia, que também é muito bem documentado na Assembleia, é o bipartidarismo que veio com o AI-2, e eu aqui mostro alguns aspectos, uns desdobramentos que essa manipulação teve. Então, vejam, por exemplo, o número de cadeiras, né? Que de 115 em 61 baixou para 67. Aí tem uma conta que é interessante de se compreender. Teve um ato complementar, se eu não me engano, ele é de 67, que ele estabeleceu o seguinte: deputado, quando era cassado, o suplente não assumia. A ideia deles era muito objetiva. Está eliminando um problema, vai criar outro? Não, cassou, não tem suplente. Por isso que vocês veem esse número meio esquisito, 67 deputados, né, número de cadeiras. Isso era resultado dos deputados que tinham sido cassados, não é? Tinham sido cassados. Mas é bem interessante que de 66, que tínhamos 115 deputados, eles foram reduzindo para facilitar a manipulação, não é? Aqui tem um outro dado que eu gosto de levantar e chamar a atenção, que é o fato de que a Assembleia, as eleições para o Legislativo, embora o regime pretendesse com isso obter legitimidade, elas acabaram se tornando uma fragilidade, porque as eleições foram utilizadas como forma de plebiscito do regime. E, no caso da Assembleia de São Paulo, isso ficou muito nítido. Vejam que, a partir de 74, a oposição tem larga maioria. Não é pequena, não é? O MDB ganhou aqui na Assembleia com folga em 70 e 79 e depois continuou ganhando, não é? No entanto, é importante que se saiba que o regime depois acertava as maiorias na Assembleia, aquela coisa toda que a gente conhece, não é? Mas o fato é que deu trabalho. Um outro exemplo aqui é o pluripartidarismo, já depois da abertura. Então, o quadro muda bastante, não é? Vamos em frente. Um outro aspecto que marca o cerceamento do legislativo é a produção legislativa, né? Além da representatividade ter sido manipulada por toda a legislação, uma outra forma de cercear foi a forma como os deputados produziam as leis. E um dos mecanismos muito famosos era o famoso decurso de prazo, não é? O decurso de prazo estabelecia que a iniciativa do executivo,
quando chegava no Legislativo, tinha um prazo para ser votado. Caso não fosse votado, seria aprovado sem ser apreciado. E isso foi um expediente que foi usado várias vezes, não é? É um mecanismo muito particular de manda-se para o Legislativo e aprova-se sem que o Legislativo se manifeste, não é? É curioso que a situação não precisava nem ter maioria para aprovar as coisas, bastava bloquear a votação, bastava adiar a votação para que se chegasse ao decurso de prazo, não é? Então, esse era o sistema que a gente tinha, não é? Bom, um outro exemplo era o receio, o temor. E, de fato, a Assembleia ficou, durante todos esses anos, atuando com grande receio. Além das cassações que vão até 70, depois de 70 não tem cassações, as ameaças eram permanentes. Nos bancos de discurso, a gente nota claramente uma mudança substancial no tom dos discursos, nos temas dos discursos, mostrando claramente a intimidação. E essa intimidação também com ameaças de bomba, com convocação de deputados para prestar depoimentos, vários deles registraram que tinham que visitar o segundo exército ali no fundo, não é? Do outro lado da rua, coisa e tal. E aqui nesse cartoon a gente trouxe um episódio, que foi um episódio famoso, se eu não me engano a data correta é 79, não é? Em que se denunciou que tinha uma bomba na Assembleia. E procuraram a bomba e acharam uma bomba no banheiro, não é? Foram lá, evacuaram o prédio, aquela coisa toda. Abriram a caixa, e quando abriram a caixa tinha todo o mecanismo de uma bomba e no local do explosivo estava uma bomba de chocolate, tá certo? Mas o terror, mas a prática estava colocada e um cartunista, numa exposição que a gente fez, tá certo? Mas isso demonstra aquele clima de insegurança, de receio, não é verdade? Ups. Boa. Bom, agora vamos objetivamente falar dos bancos da Assembleia. E a primeira questão que eu quero levantar e chamar a atenção de todos é que a maior parte dos documentos da Assembleia desse período, eles estão disponíveis na internet. Nós podemos acessar boa parte desses documentos na internet. Então, vamos começar aqui a conhecer como que a gente pode acessar esses documentos. Vamos conhecer o portal da Assembleia. No portal da Assembleia, vocês têm toda uma parte que trata dos trabalhos atuais, como os deputados atuam, os projetos, as leis, as votações, as comissões, etc., etc. Porém, para nossa finalidade aqui, o importante é vocês observarem dois espaços. O primeiro é o Departamento de Documentação e Informação, que é o que cuida de colocar na internet todo o trâmite, toda a legislação da Assembleia. E aqui chamo a atenção para vocês para um aspecto que é sensacional, que é a legislação de São Paulo que está disponível. Vejam só, se eu puser aqui procurar leis, vocês têm todas as leis do Estado de São Paulo, todas, desde, prestem atenção, 1835. É um trabalho maravilhoso, não é feito no acervo, é um outro departamento, que eles ainda estão conferindo algumas leis, está fazendo um ajuste, é um banco muito grande, sempre dá trabalho. Mas vocês têm toda a legislação que trata, aprovada em São Paulo desde o início do Império. Se vocês abrirem aqui, olha, vocês têm desde 1835. E não é que vocês têm só a ementa, vocês têm a lei. Vou dar um exemplo aqui, vou lá em 1835, está aqui. Aí vocês clicam lá e vocês têm aqui em cima texto da norma e a publicação. Vocês podem pegar o texto ou podem pegar a publicação. E isso, no período que a gente está pesquisando, eu acho muito importante considerar que esse conjunto de leis nos permite reconstituir
toda a máquina do poder público e as políticas que elas produziram, toda, o aspecto que vocês quiserem estudar a estrutura da Secretaria de Segurança nos anos 60, nos anos 70, toda a legislação está disponível. Não é? Está disponível e já está na internet. Isso que eu acho um aspecto a ser relevado aqui, destacado. Não é? Bom, então, essa parte legislativa está tudo disponível. Porém, vocês têm um outro banco que também é um banco interessante, que é o banco... Vou fazer um outro caminho aqui. Bom, essa aqui é a página inicial. Então, além da DDI, que é isso que eu estou assinalando aqui, que é onde vocês encontram a legislação toda, vocês têm também os bancos do acervo histórico. Nos bancos do acervo histórico, vocês encontram 4 buscadores. Um deles do Império, outro de República Velha, só para registrar aqui, vocês têm todos os dossiês dos projetos, das leis, todas as correspondências, todo o documento administrativo da Assembleia está disponível na internet. Isso já faz mais de um ano que está aí. São 350 mil páginas de documento de Império e República Velha. Aqui vale o que eu acabei de falar, que dá para reconstituir toda a história do poder público e também da sociedade. É muito rico esse banco que a gente tem lá. Mas, para a finalidade aqui do nosso seminário, eu quero chamar a atenção para esse banco aqui que a gente tem, que é o banco que traz o ementário dos discursos. Para vocês terem uma ideia, estão arrolados aqui, todos não, são cerca de 90% dos discursos que foram feitos na Assembleia, de 1947 a 1996. Não é? E esse ementário é um ementário muito rico, ele tem 134 mil discursos. 134 mil discursos. O tema que vocês quiserem, o assunto que vocês quiserem, vocês vão encontrar. Questões políticas, administrativas, regionais, locais. Para vocês terem ideia, tem informação sobre o meu bairro. Quando ele surgiu, os problemas de iluminação. É essa a característica desse banco. Não é? Deixa eu voltar aqui. Opa. Bom, vamos lá. Agora, o que a gente pode achar? Eu separei algumas coisinhas. Vocês viram que eu não tenho intimidade sem o mouse, né? Bom, eu peguei aqui e eu selecionei alguns temas que a gente pode encontrar. É lógico que nesses bancos a gente tem sempre que saber que a gente está lidando com ementas, e essas ementas nem sempre são feitas como a gente gostaria. Então, a gente tem que procurar de diversas maneiras. E a primeira frustração foi procurando o termo ditadura. Quando vocês procuram ditadura, obviamente, o que vai achar? O que nós achamos lá? Ditadura, tá certo? Então, o que nós achamos de ditadura? Pouca coisa, e se fizer um pente fino aqui, vocês vão ver que falar de ditadura tá certo? Sobre o uso do Juqueri, sobre a utilização do Juqueri, quer dizer, muitas vezes tem que refinar essa pesquisa. Mas vocês vão ver coisa divertida aqui. Agora, eu peguei, por exemplo, passeata de estudantes, tá certo? Estudantes, tá? Então, vamos ver o que tem aqui. Então, vamos lá. Começa 65. Condições de alojamento dos estudantes residentes na cidade universitária. Né? Tá vendo? Regalias... vamos lá. Considerações sobre os incidentes ocorridos durante a passeata de estudantes. Está falando de 66. Pois é. A Conceição, é uma coisa curiosa que eu tenho para mim, pelo que eu já vi, revolvi aquele acervo, a Conceição foi o deputado que mais falou na história da Assembleia. Você entendeu? É impressionante o que aquela mulher falava. Vocês sabem que ela acabou sendo caçada, não é? Por causa que ela teve um embate com um almirante, umas coisas que levou
Pois é, ela era extremamente de direita, mas ela acabou sendo caçada, né? É, é. Ela era muito conservadora, ela batia bastante nos comunistas, né? Não dava chance, né? Bom, então, gente, como eu estou dando só como ilustração, diga. Qual que é? Aqui? Esse. Agora eu vou aproveitar e vou contar uma outra coisa para vocês sobre. Vamos? Boa. Deixa eu explicar um detalhe aqui que esse inventário tem, que é o seguinte. Aqui não está o discurso. Isso aqui é um inventário de discursos, mas também dá para pegar ele na internet. Vocês estão vendo ali em cima que tem a data do pronunciamento, não é? E embaixo tem data da publicação. Na década de 60 ainda não tem data da publicação, mas tem a data do pronunciamento. Com a data da publicação, vocês podem entrar no site do IMESP, que disponibiliza todo o diário oficial. A IMESP é a imprensa oficial do Estado. Ela tem, inclusive, um buscador por data, e lá vocês acham. É chatinho, você tem que ficar virando página, aquela coisa, parari, parará, mas você acha. Mesmo quando não tem a data de publicação, é mais chato ainda, é mais trabalhoso ainda, que você vai ter que bater vários dias até achar o dia que aquilo foi publicado. Mas você acha. O assunto que vocês quiserem, vocês acham. Também, se preferirem, na Assembleia nós temos coleções de DO à disposição. Vocês podem fazer pesquisa do DO físico. Então, também tem essa possibilidade. Mas aqui é o ementário, e a partir dessa data, que está no catálogo, vocês podem, através do IMESP, achar. Não é? Tem muita coisa divertida aqui. Você vê, ó, sequestro. Então, fui lá e fui ver o que tem de sequestro. Olha lá. 70, tá vendo? Ó? Forças Armadas pelo desempenho no episódio do sequestro do Caravelle, do Cruzeiro do Sul, e assim vai. É esse nível de conjuntura que nós encontramos aqui, não é? É esse nível de conjuntura. Eu, para fazer uma homenagem à PUC, eu também fiz uma pesquisinha da PUC aqui. Opa, o que eu fiz agora? E agora? Como é que eu volto agora? Ups. Ah, achei. Ah, tá, voltou lá. Voltou lá, não voltou. PUC, vamos ver PUC aqui. Registro da presença de universitários na PUC. Vejam que tem vários oradores que trataram daquele episódio. Está vendo? Várias manifestações. Não é? Tá certo? Então, é esse o perfil que vocês vão encontrar no banco de discursos. Não é? Esse é o perfil do banco de discursos da Assembleia. Porém, vocês têm algumas outras referências biográficas que vocês podem encontrar de diversos personagens. Por exemplo, o Lula tem 80 referências. 80 discursos que falam. Zé Dirceu, 350. Mas ele foi deputado estadual. Não é? Geraldo Alckmin é muito pouco, ele não falava muito. Não é? Essa aqui, gente, para não me alongar, eu vou entrar nessa aqui, que é uma fala do Fleury. E há uma menção de quem? Discurso cumprimentando o delegado Sérgio Fleury. De quem, gente? José Maria Marim, atual presidente da CBF. Tá certo? Para vocês verem como a presidência da CBF está fora do tempo. Tá certo? O Marim está aí, é um personagem que em 76 fazia homenagens ao Fleury. Foi governador do estado. Porém, é importante chamar a atenção para um outro aspecto do acervo da Assembleia, que ele é um acervo que traz todas as ideologias presentes na sociedade que se fizeram representar no Legislativo.
Então, vocês têm, eu peguei temas como, por exemplo, revolução. Revolução, vocês têm várias vezes deputados falando da revolução redentora, né? Elogiando a ditadura, aquela coisa, não é? Não é? Além de outras revoluções, mas é muito marcante aqui o discurso de esquerda e de direita. Então, é uma particularidade muito importante para quem quer trabalhar reconstruindo a história. Então, os dados são muito ricos, é muita informação que tem. Outro exemplo que eu peguei aqui é o Erasmo. O Erasmo, muito caro também a PUC, né? Tá certo? O Erasmo, gente, ele tem quase 2.000 discursos. Ele foi deputado por mais de um mandato e ele era um deputado ideológico. Cada vez que tinha uma matéria no jornal falando qualquer coisa que ele não gostava, ele ia lá responder no plenário. Então, essa é uma característica que eu acho importante da gente entender para quem quer pesquisar do acervo da Assembleia. Ele expressa as ideologias que se fizeram representar na Assembleia, em cada conjuntura, em cada momento. Então, esse é o... Opa. Bom, outro banco que a Assembleia tem, que não está disponível na internet, mas é um banco também muito interessante, é o banco de fotos. E dentro do banco de fotos, eu fui procurar o que tinha de interessante. E eu vi que a presença dos militares na Assembleia na década de 60 é muito marcante. Por vezes, o ementário não traz o nome das pessoas. Isso só não está na internet porque a gente está apanhando com esse ementário, a gente está corrigindo esse ementário, né? Mas, por exemplo, tem o Humberto de Souza Melo, o general Dilermando Monteiro, lembram da figura? Tem o Alfredo Caran, tem o Milton Tavares, não é? O Pavan, tá certo? São fotos deles na Assembleia. E é muito marcante a presença. Há um protocolo, quando se muda a mesa, que muitas vezes os comandantes militares vão fazer uma saudação, etc., etc., mas não tão intenso como a gente viu no período dos militares. Outro exemplo, vocês se encontram todos os governadores. Olha, desde o Garcês, Maluf, é um acervo fotográfico muito interessante, né? O Montoro, Quércia, né? O Carvalho Pinto, e também de presidentes. Tem foto de JK, Fernando Henrique, Lula, Jânio, não é? Políticos nacionais, Aureliano Chaves, Teutônio, Tancredo, Ulisses, e tem foto lá de quase todos os políticos regionais, locais. Eles estão por lá, eles estão na Assembleia, não é? Estão documentados na Assembleia. Também tem muita foto de movimentos populares. Depois de 47, os movimentos acorreram para a Assembleia. Veja, aqui é uma foto de uma greve de metalúrgicos de 58. Mas, assim como tem de 58, tem todas as mobilizações. E aqui eu chamo a atenção o seguinte, é muito rica a documentação da Assembleia, principalmente no começo dos anos 70, quando todo o movimento popular se reorganizava, a Assembleia virou um centro onde esse movimento se organizava. É para lá que Lula, Fernando Henrique e companhia iam, não é? A Assembleia foi muito importante nesse momento, até como espaço físico, mais do que como espaço institucional, legislativo, foi lá que se deu guarida a reorganizar. Eu vi dezenas de movimentos fazendo reuniões para se reorganizar lá. As diretas, o Comitê Central das Diretas em São Paulo foi lá. Foi lá. É lá que as grandes lideranças iam. E isso está documentado, muito bem documentado em fotos, discursos e outros. E diferentes movimentos populares, que nem durante a Constituição, o movimento de defesa da Billings, não é? Em que, até muito divertida essa foto, né? Que falava de proteger a Billings, né? Chega de merda, filhos. Né? Muito divertido. Bom,
Também tem personagens internacionais e surpreendentes. Henry Kissinger em 62, Golda Meir em 59, Jimmy Carter quando era governador, Nelson Mandela. É esse o perfil daquele banco de fotos. Vocês podem ter uma ideia do que ele contribui. Bom, chego aqui nessa última página e nessa última página eu quero tratar da interação entre a Comissão da Verdade e a Lei de Acesso à Informação. Eu trabalho com arquivos desde 95 e eu acho que nós estamos num momento muito particular, momento mais importante na história da organização dos arquivos. E isso tem tudo a ver com a Comissão da Verdade. A comissão vai estar reunida por 2 anos. 2 anos é um tempo muito grande. A partir do início da Lei de Acesso à Informação, a gente pode dizer que, de alguma forma, umas mais, outras menos, mas todos os órgãos públicos desse país tiveram que olhar para os seus arquivos, tiveram que olhar para os seus documentos e, de alguma forma, estão organizando. Não é? Estão organizando. E isso não é simples, é complexo. A gente que trabalha sabe o quanto é difícil é tirar dos porões, trazer, fazer um plano, catalogar direitinho, bonitinho, escanear e disponibilizar. E isso é importante e é fundamental, inclusive que se tenha como objetivo final, o máximo que se puder, disponibilizar na internet. Porque isso significa entregar ao cidadão a documentação pública, é cumprir a função dos arquivos, que é disponibilizar a documentação para o cidadão, para a cidadania. Isso é fundamental. E eu peguei como exemplo aqui o que aconteceu quando a Assembleia disponibilizou o seu acervo em março do ano passado. O acervo da Assembleia era pouco conhecido, era pouco divulgado. Nós tínhamos ali 15, 20, no máximo 20 pesquisadores que iam por mês na Assembleia, até que a gente disponibilizou. Depois que nós disponibilizamos, vejam os números de 2011. Foram acessadas, aquele número de páginas acessadas, 1.240.000 páginas do acervo, só do acervo. Não estou falando da DDI, que a DDI é muito maior que isso. Mas vocês imaginam, de um acervo que tinha a visita de 20 pesquisadores, por mês, passa a ter 1.200.000 páginas acessadas. Por dia, são cerca de 2.500 páginas que são acessadas. Então, nesse processo todo, é fundamental organizar e é fundamental, é decisivo, colocar na internet. E eu falo isso porque eu já tive várias quedas de braços com colegas meus de arquivos que não disponibilizam. Há uma preocupação de muito diretor, muita gente que trabalha com acervo, a preocupação de se eu disponibilizar, quem vai vir aqui. Eu escutei isso mais de uma vez. Não foi uma vez só. E eu sei que hoje tem muito arquivo que está digitalizado, mas não está na internet. Por quê? Por quê? Então, eu chamo a atenção para esse aspecto aqui na organização dos nossos acervos, que é importante a gente organizá-los, porque também nós temos outros aspectos que são importantes quando a gente está buscando a verdade, que não é só aquele aspecto de pegar um documento que vai informar um fato, vai esclarecer, etc. Nós temos questões, possibilidades seriais de reunir conjuntos de dados, de informações, bancos, de trabalhar, de manipular. Então, é fundamental todo esse processo de reorganização que nós estamos passando, que é um processo que eu acho maravilhoso e fundamental nessa busca nossa pela verdade desse passado tão horroroso que nós tivemos, não é isso? Bom, gente, acho que eu cumpri meu prazo.